Olá, começa agora o Tela 1 dessa segunda-feira, dia 14 de maio de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Pesquisa revela que o som alto de bares é um dos ruídos que mais incomodam os moradores curitibanos. Algumas ruas do bairro São Francisco vão passar a ter sentido único. E uma entrevista exclusiva com o Dr. Vicente de Paula Peleiros sobre violência contra menores. Eu sou Juliana Nogara. E eu, Joana Castro. O Tela 1 de hoje está no ar. Um em cada 4 moradores de Curitiba consideram barulhento o bairro onde moram. Segundo o levantamento Paraná Pesquisas, os sons altos vindos de bares e os ruídos de rua são os barulhos que mais incomodam os curitibanos. 44% das pessoas que moram nessas regiões se sentem incomodadas, sendo que o limite máximo de barulho permitido nas áreas residenciais no período noturno é de 45 decibéis. Em caso de descumprimento da lei e o som ultrapassar o limite permitido em 30 decibéis, a multa para o infrator pode chegar até R$18 mil. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 de abril, e 450 moradores da cidade participaram do levantamento. A partir das 3 da tarde desta terça-feira, o bairro São Francisco vai sofrer mudanças no trânsito. As ruas Portugal Celestino Júnior e General Raul Munhoz vão ter sentido único. De acordo com informações da Prefeitura de Curitiba, essas alterações vão melhorar o tráfego na região. A Rua Portugal vai ter sentido único entre as ruas Quari e Inácio Lustosa. Já no caso da Celestino Júnior, a mão única vai ser implantada entre as ruas Quari e Portugal. A Travessa General Raul Munhoz vai ter apenas um sentido entre as ruas Inácio Lustosa e Quari. Estas vias estão localizadas próximas ao cemitério municipal. Os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito vão estar no bairro São Francisco durante toda a tarde orientando os motoristas. Você gosta de poesia? Então confira a dica cultural do quadro Tempo Livre de hoje. Meu nome é Marcos Alves da Silva, sou professor de Direito Civil do curso de Direito da Universidade Positivo. Eu gostaria de falar sobre Mário Quintana, especialmente a Rua dos Cataventos e Baú de Espantos. Veja, até o próprio nome dos livros de poesia dele são sugestivos. Ele capta aquilo que há de mais singelo na vida e faz poesia onde ninguém pensaria que existisse poesia. Essa é uma característica do Mário Quintana, trabalhar com o cotidiano e ver aquilo que outros não veem. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce, uma estrela, quando se morre, uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponha-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. É a minha sugestão para alguém apreciar a obra de Mário Quintana, esse gaúcho que pra gente é sempre um velhinho querido, que está de bem com a vida. A Guarda Municipal de Curitiba, que comandou as operações de segurança do Atletiba deste domingo, afirma que o resultado do esquema de segurança foi positivo. Até 1h30 depois do jogo, policiais militares e bombeiros haviam registrado poucas ocorrências. Alguns casos ocorridos e confirmados foram de vandalismo, brigas entre torcedores e badernas em transportes coletivos. 150 guardas municipais trabalharam de maneira direta na operação e a Polícia Militar colocou 950 homens nas ruas de Curitiba, o maior efetivo na história para uma partida de futebol no estado. E já que estamos falando de futebol, vamos chamar o Jefferson Nunes para trazer os resultados das decisões dos campeonatos estaduais. Olá, Jefferson. Ontem então foi dia de festa pelo Brasil? Com toda certeza. Ontem tivemos a definição de vários campeões estaduais de 2012. Um deles foi o Coritiba, que se sagrou tricampeão do estado após vencer o maior rival, o Atlético Paranaense, nos pênaltis. O Alviverde teve que segurar o grito de "é campeão" até a última cobrança, quando Everton Ribeiro marcou e selou a vitória. Antes disso, Guerron, uma das principais esperanças atleticanas para o ano, perdeu o único pênalti da série e dificultou as coisas para o rubro-negro.
O Coritiba saiu como campeão com uma campanha com apenas uma derrota em todo o campeonato. E em São Paulo, o Santos confirmou o título? Confirmou sim. O alvinegro praiano poderia perder por até 2 gols de diferença e sairia campeão. Mas mesmo assim venceu o jogo por 4-2, com uma bela exibição de Neymar e companhia. E no Rio, o Botafogo conseguiu reverter a diferença do primeiro jogo? Não conseguiu. O Botafogo até jogou melhor e pressionou o Fluminense, mas o título ficou mesmo com o tricolor carioca. Com um gol marcado pelo atacante Rafael Moura, que substituía Fred, o Flu venceu a partida e levantou a taça do Campeonato Carioca de 2012. E nos outros estados, com quem ficaram os títulos? Bem, vamos começar pelo Rio Grande do Sul então. Lá, o Internacional levantou a taça após vencer o Caxias de virada por 2-1. Já em Santa Catarina, foi o Avaí quem soltou o grito de "é campeão". Em Minas, o Atlético Mineiro é quem se sagrou campeão. O time venceu o América Mineiro e também levantou a taça. No Ceará, o Ceará foi o campeão, vencendo o Fortaleza na final. Já na Bahia, o próprio Bahia ficou com o título, após empatar em 3-3 com o rival Vitória. Como tinha a vantagem do empate, o tricolor baiano fez a festa. E nós nos vemos na quinta-feira para falar desses resultados e de muito mais. Um abraço e até quinta! Vamos falar do tempo. O sol não apareceu em Curitiba nesse fim de semana. Como ficou o tempo, Priscila Tida? Apesar de não ter chovido neste fim de semana, o vento gelado continuou e as mães comemoraram seu dia com um pouquinho de frio. Hoje, Curitiba amanheceu nublada e garoou durante a tarde. Amanhã, o tempo deve continuar assim. A temperatura fica entre 9 e 16 graus. No litoral, muitas nuvens e chuva. A mínima é de 14 graus e a máxima de 22. Repórter Priscila Tida. Neste fim de semana, aconteceu na Universidade Positivo um seminário sobre violência contra crianças e adolescentes. Na sexta-feira, a equipe do Tela 1 conversou com o palestrante magno do evento. O Seminário Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente está discutindo o tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, conceitos e preconceitos. A palestra principal foi realizada pelo Dr. Vicente de Paulo, que conversou com exclusividade com a equipe do Tela 1. Doutor, qual a importância de se discutir sobre a violência na sociedade? A questão da violência está presente no dia a dia, não é? Todo mundo tem um lado de medo da violência. Então, discutir a violência significa desmontar um esquema de relação, não é? Porque a gente pode ter uma relação de convivência com base no diálogo e na expressão dos interesses, dos conflitos, para poder encontrar uma resolubilidade dos mesmos, como pode ter uma reação imediata. Então, é possível conviver com o conflito de uma forma civilizada. E com relação à exploração e abuso infantil, como que os pais podem descobrir que seus filhos estão sendo violentados? Bem, quando acontece dentro de casa a violação da sexualidade da criança, ela é muito difícil, porque ela envolve segredo, silêncio, mas o comportamento da criança expressa isso por meio de desenhos, por meio de tristeza, desinteresse ou um interesse muito grande pela sexualidade, por revistas, por fotos de sexualidade. E é necessário conversar com a criança. E quais são as principais consequências para a criança do abuso? Bem, não ter um padrão, mas o impacto de sofrimento é o que a gente chama de trauma. É no sentido dela sofrer uma relação para a qual ela não está preparada. Então o principal trauma é esse, quer dizer, a criança tem um desenvolvimento normal da sexualidade, mas ela está sofrendo, pelo mais forte, um abuso para o qual, e uma relação de força. Então ela é forçada a fazer aquilo. Então isso não corresponde ao desenvolvimento da criança e traz um trauma que é a incapacidade, inclusive, dela falar sobre isso. E com
relação ao preconceito, quais preconceitos a criança pode vir a sofrer e como que pode se tratar isso? Bom, aí é o contexto no qual ela vive que cria o preconceito, porque não há preconceito sem a sociedade, né? Sem os valores da sociedade. Então, por exemplo, em relação ao valor da mulher, se ela é abusada, ela pode ser inferiorizada. Então, esses preconceitos, né, são muito presentes quando há um abuso sexual. Ela é culpada do que o mais forte fez, enquanto que ele é que é culpado. Então, esse processo de desculpabilização é preciso ter um apoio da família e um apoio profissional para sair disso. Como que fica o abusador nisso tudo? Quais são as consequências? O combate à impunidade é fundamental. Quer dizer, mostrar para a sociedade que isso é um crime. Então, o abusador precisa ser punido pela justiça, ou pelo menos denunciado. Então, isso não pode ficar em silêncio, para ele repensar a sua atitude e também ter condições de elaborar isso e de ser tratado, né? Participar de um grupo ou de um tratamento para poder superar essa situação, porque o problema é ele se tornar repetitivo. Então ele tem que parar o abuso, né, com a punição e com o apoio também e o atendimento. Caso você suspeite ou tenha conhecimento de exploração ou abuso sexual de crianças e adolescentes, denuncie ligando para o número 156 ou 100, ou então procure o conselho tutelar mais próximo. Repórter Isabela Maia. Eu conversei mais cedo com o Matheus Pimentel, aluno de jornalismo da Universidade Positivo. O assunto foi podcast. Confira. Olá, estamos com o Matheus Pimentel, aluno do terceiro período de jornalismo da Universidade Positivo, para conversar sobre o seu projeto de podcast, o qual tem como assunto o cinema. Olá, Matheus. Olá. Matheus, explica um pouquinho pra gente o que é podcast. Podcast é uma mídia nova que o nome foi dado para ela apenas em 2004, então ela é uma mídia que geralmente ela é divulgada na internet, no formato de MP3, e os pontos positivos dela é que ela é gratuita e informal, então ela é quase como um programa de rádio, porém você pode fazer o download e escutar a hora que você quiser. E qual que é o principal objetivo do podcast de vocês? Então, nosso podcast é sobre cinema, o nome dele é Cara, Cadê Meu Cast? E nós estamos ainda no segundo programa, eu e mais 2 colegas da minha sala. E nós criamos o programa para debater mesmo, conversar sobre um tema que a gente gosta e trazer mais pessoas para esse meio. E como é que faz para ouvir o podcast? Para ouvir o podcast é só você entrar no site www.caracademeucast.wordpress.com. E como que surgiu a ideia de criar o podcast? Então, eu, a Juliana Nogara e o Júlio Rocha, que somos os criadores e apresentadores do podcast, a gente estava conversando um dia sobre cinema, nós 3 gostamos muito, e resolvemos começar esse podcast para falar sobre isso mesmo. Nós já tivemos 2 programas, o primeiro foi Top 10, cada um de nós fez um Top 10 de filmes, a gente começou a debater e falar mais sobre o filme. O segundo foi sobre super-heróis, a gente falou sobre filmes super-heróis, que está bem alto agora. E amanhã nós vamos fazer a terceira gravação, que vai ser sobre... A gente vai começar agora uma série de episódios sobre gêneros. Amanhã vai ser terror. Obrigado, Matheus, pela sua presença. Conversamos agora com o Matheus Pimentel, aluno de jornalismo da Universidade Positivo, que conversou sobre o podcast Cara, Cadê Meu Cast? Sobre cinema. Para mais informações, entre no site www.caracademeucast.wordpress.com. E o Telão de hoje fica por aqui. Nós agradecemos sua companhia. Você pode mandar dicas e sugestões. Envie um e-mail para tela1@up.com.br. Nessa terça-feira, estamos de volta. Até amanhã. Até lá.